Todos do nono ano, que é o professor Marcos de Geografia. Estou passando aqui então para deixar as orientações sobre a atividade desta semana, tá? Então eu vou abrir aqui o texto, porque nós vamos voltar com o texto da aula anterior, que é aquele que fala sobre a economia na Europa, tá? E aí eu coloquei nesta semana a atividade para ser realizada com consulta daquele texto, certo? Então eu vou abrir aqui o texto só para lembrar algumas coisas. Não se preocupa que eu não vou fazer toda a explicação de novo, apenas vou retomar ele aqui. Então, o texto ele está dividindo a economia europeia nos três setores, tá? Que é o setor primário, setor secundário e setor terciário. O que seria o setor primário? Agricultura, pecuária e extrativismo, tá? Então, o que é agricultura? As plantações, pecuária, criação de animais, extrativismo é quando tu extrai da natureza, né, o recurso, tipo petróleo, gás, carvão, enfim, né? O látex, né? Tudo isso. São matérias extraídas da natureza. Então, aqui no texto da agricultura, pecuária e extrativismo, que é o setor primário, ele traz aqui algumas características próprias da União Europeia, da Europa, né? Eu vou até exemplificar com uma, que é até uma coisa para mim curiosa, eu não sabia disso até montar esse texto, na verdade, que a União Europeia, o conjunto dos países que formam a União Europeia, são os maiores produtores de trigo do mundo. Isso é uma característica importante da economia europeia. Então, já dei um exemplo, tá? Depois nós temos aqui o setor secundário, que é a indústria, né? E é muito forte, né, na Europa a indústria automotiva, certo? E aí eu coloquei ali um exemplo, fala ali da indústria da fábrica da Ferrari, da Puma, né, de material esportivo, enfim, não vou repetir ali, mas esse seria o setor secundário. E o setor terciário, o que é o setor terciário? De serviços e comércio, tá? Então, o que forma o setor de serviços e comércios? Bancos, empresas de telefonia, de turismo, empresas de internet, né? São setores que prestam serviços às populações diversas, tá? E aí ele tem algumas características, certo? Dito isto, que já é o conteúdo da aula anterior, né? Não vou retomar o conteúdo, vou sim para a atividade de hoje. Então, o que é atividade? Eu coloquei aqui uma tabelinha, vocês obviamente não precisam usar essa tabela, né, já que para usar ela vai ser um pouco complicado para a maioria, mas vocês podem copiar isso no caderno, copiar essa tabela lá no caderno. E o que ela pede ali? Ó? Na tabela abaixo, aponte as três características principais de cada um dos três setores da economia europeia. Então, setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo. Apontar, de acordo com o texto, três características. Uma eu já dei ali do trigo, né, por exemplo. Então, vocês vão apontar ali três. Setor secundário, que é a indústria, aponta três características também. Escreve ali, né? E o setor terciário, que é a prestação de serviços, a mesma coisa. Vão lá, apontam três características ali do setor terciário, beleza? Vou dar um exemplo, então, de cada um lá, porque eu já dei de certa forma, né? Setor primário, que eu já falei ali quando eu repeti ali as informações do texto. A União Europeia é o maior produtor de trigo do mundo. Isso é uma questão bem importante para a economia europeia. Por exemplo, eles se tornam autossuficientes em trigo, eles não precisam importar o trigo, isso para a economia europeia é fantástico. Tá? Então, o setor primário, já estou dando aqui um exemplo, já dando uma característica. Setor secundário, a importância da indústria automobilística. Nós temos ali três países principais ali que tem uma indústria muito forte ligada a automóveis, que é a Alemanha, tem lá a Volkswagen, a Audi, a Porsche, a BMW, enfim, a Itália, que tem a Fiat, tem a Ferrari, tem a Mercedes-Benz, etc. E a França, por exemplo, que tem lá a Renault, a Peugeot, a Citroën, né? Então, a indústria europeia é muito forte na questão automobilística. Isso é uma característica, depois vocês vão lá e procuram outras. E o setor terciário chama bastante atenção ali no texto a importância que o turismo tem na Europa, né? Então, o turismo ele movimenta muito a economia europeia e ele faz parte do setor terciário. Isso já é uma característica. Vocês vão lá no texto e busquem outras, formando as três características de cada um dos setores. Repetindo, essa tabelinha que eu coloquei aqui é uma tabela que vocês não precisam usar esta tabela que eu coloquei ali, mas podem copiar no caderno a tabelinha como vocês acharem que fica melhor esquematizado no caderno de vocês, e claro que vocês vão me enviar da atividade realizada, né, pela foto ali no próprio Classroom, beleza? Então, a atividade dessa semana é isso, qualquer dúvida me procurem, né,
E boa semana a todos, beleza? Quem tem recuperação ainda não fez, a recuperação ainda está postada ali no Classroom, tá? Mas lembrando, só recebeu a recuperação de geografia quem vai precisar fazê-la, certo? Quem não precisa da recuperação, obviamente, eu não encaminhei, beleza? Então, boa semana a todos.